Saudações, eu sou William Moraes e antes de fazer o relato de hoje, que na verdade não é de hoje, é de janeiro deste ano, eu quero deixar um recado importante para as pessoas que estão contribuindo via Pix, me ajudando a poder me dedicar mais a esse canal. Eu gostaria que vocês passassem a colocar o número de contato quando vocês mandassem o Pix, onde você pode colocar uma informação e geralmente deixam algum recado muito carinhoso lá, que eu gosto de ler. Mas se puderem colocar o e-mail de vocês, ou o telefone, ou como eu acho vocês em Instagram, alguma coisa nesse sentido, porque vai ficar mais fácil de eu encontrar as pessoas depois, quando eu fizer o sorteio da escultura referente ao mês que a pessoa contribuiu, caso ela seja sorteada. É algo que eu prevejo que vai ser importante para eu não ficar esperando o contato da pessoa e também não acumular, porque se uma pessoa não se manifestasse, eu faria o sorteio de duas no próximo mês. Então, sim, eu vejo aqueles recadinhos que vão via Pix, dá para colocar ali o número do celular, né, alguma coisa assim, e eu não vou responder imediatamente, eu vou anotar, colocar na planilha, e aí eu entro em contato com a pessoa caso seja necessário, apenas, tá bom? Eu não vou criar um grupo agora de WhatsApp ou até mesmo aqui para conversar com vocês, porque eu realmente não vou conseguir, eu sei disso. Então, a minha forma de agradecer a todos vocês vai ser com o canal de leituras, a princípio, que estará aberto também, até por isso vai estar aberto, porque eu não vou gerenciar quem está contribuindo ou quem não está contribuindo para ter acesso a os meus livros em áudios. Eu vou deixar aberto para todo mundo, como eu falei na live de ontem. Ontem porque eu estou gravando isso aqui no dia 9, ontem, dia 8, teve uma live, e esse vídeo que eu estou gravando aqui agora está indo ao ar no dia 10, sábado. Eu já passo a colocar o link do meu canal de leitura de livros aqui, mas ainda não tem vídeo lá, pelo menos não enquanto eu estou gravando este vídeo aqui, mas já gravei um vídeo para editar e colocar lá, então em breve vai estar lá, caso você queira, considere a possibilidade de se inscrever lá para receber notificação de quando saírem os vídeos no canal de lá também. Dado esse recado, vamos ao relato que eu achei muito interessante em muitos aspectos. Acho que dá margem para bastante interpretação, digo, aprendizados, leitura mesmo, né? E espero que vocês achem proveitoso. Ele aconteceu no dia 25 de janeiro de 2022 e eu me percebi no meu quarto, deitado, mas dormindo. Tive a lucidez mínima para conseguir uma maior indo para longe e me levantei. Por que estou dizendo isso? Porque é muito comum nós sairmos do corpo, mas ficarmos muito próximos a ele, o corpo físico, né? E o corpo espiritual fica muito próximo do corpo físico e por isso o reflexo do que o corpo físico está sentindo chega lá muito mais fácil. Então, tá pesado, tá com sono, é muito fácil dormir fora do corpo e até sonhar, na verdade. Então, eu estava nesse meio termo de eu estava fora do meu corpo, talvez até em outra dimensão já. E eu até lembro, acho que eu não escrevi aqui não, mas eu lembro que eu estava escutando conversa e pensei, opa, acho que eu consigo sair, hein? Então eu me levantei. O quarto estava cheio de crianças. Algumas magras, umas mais gordinhas, morenas, claras, e uma garotinha me perguntou, olhando para mim assim, devia ter umas 7 ou 8. Ela me perguntou: "O que é obsceno?" E é curioso porque ela estava rindo, sorrindo, né? E eu disse: "Hã?" Do nada, assim, né, de cara. E ela falou: "Foi a última coisa que eu escutei antes de vir para cá." E eu fiz uma careta e não respondi. Eu olhei para todos eles no meu quarto e perguntei: "O que vocês estão fazendo aqui?" Que é uma coisa que eu pergunto no sentido de querer saber se eu poderia ajudá-los
ou se vieram me ajudar, trazer alguma mensagem, porque pode acontecer também, poderiam ser até mentores em forma de crianças, né? Mas no caso aqui não. Acabei percebendo depois que elas eram jovens mesmo. E jovem assim, elas tinham entre 9 e 11, 12 anos no máximo. Um deles disse que estavam fugindo dos outros que queriam pegá-los. E eu falei: que outros? Apontaram para a minha porta. Eu fui lá e abri, porque eu sou desses. Havia 3 outras garotas lá, com aspecto um pouco mais velho, de adolescentes, não de adultas. Aparentemente 16, alguma coisa assim, 15, 16. Uma delas estava muito mais vestida de roupa escura, com roupas escuras, do que as outras, embora as outras também tivessem um semblante bem sinistrinho assim. Roupas escuras, maquiagem exagerada, escorrendo assim, sabe? Mas, curiosamente, ela tinha até cruzes penduradas em adornos, colar, brinco, umas coisas assim. Tinham cruzes de metal, não era de metal, né? Mas com aspecto de metal, ou o equivalente a metal de lá. As outras estavam menos carregadas de maquiagem e eu olhei para as 3 e falei: tá bom, vocês podem ficar aqui. A que parecia a líder, estava no meio das outras, quis entrar no meu quarto e eu corrigi, dizendo e erguendo a mão: não, 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 não estava falando com vocês, estava falando com eles que já estão aqui dentro. E eu fechei a porta. Voltei a conversar com os espirituzinhos lá dentro, porém o cachorro da minha vizinha latiu e me acordou, mas eu não me movi na cama e eu consegui sair novamente. Mas quando eu saí, meu quarto estava repleto de outras crianças. Também eram crianças, mas eu tinha tido tempo suficiente para olhar para as anteriores para saber que eram outras e que eram mais. Tinha mais crianças, mas as anteriores não estavam lá, não tinha nenhuma das anteriores e eu não sei exatamente por quê, se elas foram para outro lugar ou não sei o que aconteceu. Se elas mudaram de forma, e eu perguntei, considerando o motivo de estarem ali como o mesmo das outras, por que estão fugindo? Porque eu considerei que viram no meu quarto um certo refúgio. Eu acordei, aquelas outras foram embora, mas outras estavam vindo, alguma coisa assim, né? Não sei. A minha intenção era descobrir a razão daquelas meninas estarem atrás delas, as que eu vi lá fora. E uma menininha disse que elas tinham muito mais força que eles todos juntos, aquelas lá de fora. E eu perguntei se elas, né, aquelas crianças ali, não chamavam por seres superiores, seres de luz, mentores para ajudá-los. A menina desviou o olhar e os outros também miraram o chão, e a menina disse que a verdade é que eles estavam se escondendo também desses seres, porque eles não queriam ir com tais seres de luz, porque não queriam voltar a nascer, porque tinham de deixar de ser quem eram. O que me leva a crer que não tinham mudado de forma, não. Eram outras crianças mesmo, dentro do mesmo sentido, já que elas têm esse apego a quem elas eram, né? E ela disse que quem estava atrás deles queria que eles se juntassem ao bando, porque o bando também não queria renascer, mas faziam mal aos outros. E também queriam dominar. Explicaram que tal bando estavam há mais tempo nessa situação e por isso eles tinham mais controle sobre a realidade dos lugares. Perguntei como assim e não souberam responder. Resolvi sair com eles do quarto para mostrar que podiam se impor e que o medo os deixava vulneráveis, mas disse que os protegeria também. E eu nem sei se poderia, essa aqui é a verdade. Mas eu atravessei o quarto, eu não abri a porta, eu atravessei mesmo e fui para o quintal. As moças perseguidoras não estavam lá. E quando eu olhei para trás, as crianças tinham me seguido. Eu não vi como elas passaram. Mas quando eu cheguei no portão, eu atravessei o portão, eu não abri o portão. E esperei que elas viessem. Mas acho que eu atravessei porque eu acho mais interessante. E basta mudar, né, um pouco a minha intensidade, ou melhor, densidade, e esperei as crianças passarem,
mas elas abriram o portão manualmente e saíram, normalmente. Não sei se porque não conseguiam também. Eu sei que imediatamente quando nos juntamos novamente, a rua se modificou, se tornou um lugar, uma cidade praticamente. E estávamos no limiar entre dois lados. De um lado havia mais construções elaboradas, por assim dizer, e do outro era mais pobrinho, com casebres improvisados, mais baixos, de chão de terra, em chão de terra. Onde estávamos era uma construção alta e atrás da gente começava uma construção, né? Tipo uma cidade atrás da gente. E o lugar que era mais pobrinho era mais baixo mesmo, era inclinado, descendo, barranco abaixo. E dava para ver como se fosse um vale, alguma coisa nesse sentido. Nós estávamos, inclusive, numa varanda aberta, tinha uma porta atrás da gente, tinha uma varanda e tinha uma passagem de um lado, que era um corredor, que tinha uma escada que descia. Quando o cenário mudou, eu fui até o parapeito e falei, caramba, é mais alto do que eu imaginei, porque tava dando para ver que era alto, mas quando eu cheguei perto eu vi que era bem alto. E eu evito voar assim por causa da emoção forte que gera, que pode me acordar, porque a sensação é muito real. E também não sei se as crianças voariam, porque nem atravessaram um portão, né? Então eu acabei voltando e conversei um pouco mais com elas, até porque eu não sei se seria interessante levá-las para aquela região. Sentei, conversei com elas, rimos de algumas bobeiras, porque eu queria relaxá-las. Uma menina beijou meu rosto e falou que me admirava desde que me viu deitado, me achou lindo, mas a forma como ela disse era como se ela pudesse ter dito isso pro pai ou pra mãe, sabe? Tipo, nossa mamãe, como você é linda. E aí ela inclinou no meu ombro, eu segurei a mãozinha dela, fazendo carinho, e ela se aninhou em mim, deitou sobre as minhas pernas, cabeça no joelho, e eu até dei uns beijinhos nas costas dela, carinhosamente. E depois eu continuei fazendo carinho no cabelo dela. Estavam bem desamparados esses meninos. Ficamos ali conversando um tempo, todos eles se sentaram, meninos e meninas, rimos um bocado, e em determinado momento eu me levantei. E eles também se levantaram, mas quando se levantaram e eu achei que tinha tranquilizado eles, se assustaram, olharam ao redor, disseram que estava vindo muitos desses seres que estavam atrás deles. Correram para dentro da construção, tinha a porta atrás da gente, mas eles não entraram tanto. E eu acho que isso faz sentido porque eles não queriam ir para essa região que era melhor, porque estar nessa região melhor implicava em aceitar as condições de estar ali, que é meio que seguir em frente. Então eles estavam meio perdidos entre esses dois lados. Seja como for, ficaram atrás ali, olhando de esguela, né? E eu segui por um corredor que é por onde eles apontaram. Eu virei nesse corredor, porque é de onde vinha o perigo, e desci. Aí que eu vi que tinha uma escada descendo, desci essa escada, cheguei lá embaixo no chão de terra, no que parecia ser, não é bem um quintal, mas tinha construções de ambos os lados, de todos os lados, e eu fui cercado por uma gangue, vou chamar de gangue, de seres. Não eram tão velhos assim, não eram tão novos, não aparentavam ser tão novos quanto aquelas meninas, mas também não pareciam ser mais velhos, tão mais velhos não. Eram muitos, quase uns 20. Um deles disse: eu vou eliminar a sua existência, eu vou fazer você desaparecer, eu vou extinguir a sua luz, e outras ameaças do tipo. E eu no meio, cercado desses seres. E eu falei tranquilamente: eu quero só entender o motivo de vocês. Por que vocês não me dizem um a um, já que eu sei que cada um tem seus motivos? Vamos lá, conversem comigo. Eu tentei dar uma de psicólogo, né? E não é que responderam? Acho que porque não conseguiram colocar medo em mim, mesmo parecendo bem agressivos, e pareciam, viu? Acreditem. E os argumentos, em resumo, pegando a soma de todos eles, é que aqueles seres se sentiam traídos. Viveram uma vida aqui na Terra com a ideia de que, se fossem bons, iriam para o céu, e se fossem maus, iriam para o inferno. E quando eles morreram, não foi bem assim. É a mesma coisa que no mundo dos vivos, um deles até chegou a dizer, indignado. Só que no outro nível, maior, e com muita coisa a ser feita e tudo dependendo disso ou daquilo, ou seja, as condições, né?
para seguir em frente, você precisa aceitar, que é mais ou menos aquela questão de estar de acordo com as regras de trabalho, de colaboração, colaborativismo, né? Aqui, um deles falou, você também tem que ser bom, e aí você vai para um nível acima, ou então um nível abaixo, dependendo de como você se comporta, e é sempre assim, e eles estavam cansados de terem de responder a expectativas. Preferiam ser contra o sistema, e na minha opinião, sem perceber que isso fazia parte do sistema, porque eles têm essa liberdade está lá. Você pode fazer o que você quiser fazer. As consequências, você tem que lidar. E aí eu perguntei como eles fariam para extinguirem a minha luz e coisa e tal, não sei o que eles falaram antes. E o cara que falou isso até riu quando disse, foi uma boa ameaça, não foi? Ele já estava mais camarada, por assim dizer. E eu falei, foi, porque dava para sentir a raiva dele, mas não tinha chegado a me deixar com medo, por eu já ter alguma experiência. Mas eu falei que ele tinha se saído muito bem, ou se sairia se fosse em outro momento da minha vida, isso para tentar não fazê-lo se sentir mal, por não conseguir interpretar o papel que ele escolheu. E a verdade é que não chegou a haver conflito, porque eu acabei acordando, eu não anotei aqui a razão de eu ter acordado. Pode ter sido só porque eu acordei mesmo. E eu vou começar dizendo de observações que eu tirei dessa experiência, é que esse final aqui, de dizer para ele que não, ele se saiu muito bem, é importante deixar a pessoa explorar o que ela precisa. Se ele precisa colocar para fora essa expressão de injúria, de raiva, de, sei lá, querer se rebelar, é só depois de vivenciar uma coisa assim, é que ele vai saber se isso é para ele ou não, ou se é interessante continuar daquele jeito ali ou não. O que não quer dizer ser passivo, eu não vou permitir que ele me agrida. Mas vejam só como eu consegui evitar um conflito. E mesmo assim respeitar aqueles seres. Outra observação é essa questão de eles estarem dentro do sistema sem saberem que estão dentro do sistema. A permissão para agirem como agem, ela faz parte da lei de lá, de liberdade, que pode sim parecer um certo desamparo, principalmente para aqueles seres que estavam sendo perseguidos. Vocês perceberam, mas entenderam também que era uma escolha desses seres, desses espíritos mais jovens que não queriam seguir em frente? Então, e tem uma outra questão aqui que eu quero trazer à tona, é que essas crianças, elas fugiam do outro bando porque esse bando agredia, fazia mal às outras pessoas, queriam dominar e tudo mais, que faz parte de um certo jogo. E entendem que é muito fácil, ou pelo menos é possível, que um espírito se vê lá fora, ele olha para cá e entende que essa realidade física é uma realidade menor, que poderia ser chamada de ilusão, muita coisa que realmente é muito ilusória. Os nossos dramas, as coisas, a perspectiva muda completamente. Fala, nossa, isso aí não faz nem sentido, aquilo ali não faz... Putz, ela primeiro começa da vida dela, que ela teve e viveu, dava importância às coisas que ficaram para trás, entende? E fica vendo pessoas fazendo a mesma coisa. Então, fazer mal para essas pessoas, para começar, não é algo que... É como se fosse assim, não estou justificando a ação deles, tá? Eu estou tentando compreendê-los, acho isso extremamente importante. É mais ou menos assim, ele poderia alegar, não alegaram, mas poderia alegar que ele não está fazendo mal de verdade para a pessoa, porque aquilo ali nem é a pessoa de verdade, entendem? Então, tirei ela mesmo, puxei ela para cá, porque é como se estivesse puxando ela para uma realidade maior. Vou atentar contra a vida dela, morreu, vem para cá, junte-se a nós. Aqui, ó, aqui que está a verdade, ou pelo menos aqui a gente está livre de certas condições e vamos ficar aqui por muito tempo, vamos dar trabalho, vamos rebelar, vamos quebrar o sistema e blá blá blá. Sendo que aquela também é uma realidade menor, só que é muito maior do que a física, mas parece ser uma realidade maior. Então, até a maldade aí, no caso, é relativa, é questão de perspectiva, mas sim, não estou defendendo e não acho que tem que interromper o processo das outras pessoas ou avacalhar o processo das outras pessoas. Mas eu entendo que essas permissões
acontecem quando essas criaturas são usadas como ferramentas para a gente, ou para qualquer pessoa que seja, né, que tem que passar por certo desafio. E elas se tornam instrumentos da vida que permitem que as pessoas atormentem outras pessoas. E mais uma vez eu falo disso eu não vejo seres de luz impondo renascimento e que a pessoa continue para o outro estágio, para o outro nível, suba de nível, do patamar, dimensão, né? Para seguir em frente. Eles respeitam muito o tempo de escolha, como dessas crianças. E é complicado quando você morre numa idade dessa, de 9, 10, 11 anos, porque você ainda não desenvolveu o suficiente para, para ter uma estrutura de compreensão de tudo, né? Mas já se desenvolveu um tantinho para se situar e saber, eu sou essa pessoa. Você se apega. E perceberam ali o apego, né, de não querer seguir em frente porque teria que deixar de ser quem era para ser outra pessoa, para renascer, teria que esquecer tudo que viveu. E se eu chegasse para você agora e falasse isso, ou então, acabou seu tempo, vamos resetar, vou apertar um botão aqui, vai zerar a sua memória e você vai recomeçar. Você ia falar, poxa, mas que maldade. É claro que não é assim. É um processo. Mas a partir do momento que você dá um passo na direção desse processo, você já tem que começar a se despedir de quem você entende que você é. Não é tão simples assim para crianças que poderiam até se sentir traídas assim, né? Pô, acabei de trocar de personagem, agora já tenho que trocar novamente. Então foi uma experiência extremamente rica, aconteceu em janeiro desse ano de 2022 e eu trouxe aqui para vocês esse relato um tantinho mais para trás, sendo que os mais recentes eu fiz na live de ontem, está aqui no canal. Lembrando que aqui embaixo tem um link de todos os vídeos que eu posto, a playlist. Você vai ver na ordem de postagem, acho interessante porque muita coisa já foi dita que acaba sendo abordada mais de leve agora. Então é isso que eu trouxe para vocês para hoje aqui neste canal. Em breve vai ter coisas neste canal e no canal de leituras lá no Audiobooks de William Moraes, que eu coloquei esse nome porque é mais fácil de procurar e achar. Mas o link do canal está aqui embaixo também, como eu já falei. Então é isso, comente, fale o que você achou dessas questões que eu levantei. Você pode também me dizer se ajudou a você olhar um pouco o ponto de vista de outros, né? Acho interessante quando acontece um assédio, né? Acaba sendo, né, uma questão conflitante, mas num nível que dá para ter diálogo, por exemplo, porque alguns não dão mesmo, mas existem tantos e tantos níveis e existem situações como essa que eu acabei de relatar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Hasta!